Amados irmãos e irmãs, nos encontramos novamente para a leitura e meditação do Evangelho deste quinto domingo do tempo comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de Lucas 5, 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, novamente nos encontramos neste quinto domingo e o Evangelho é muito rico de simbologias, de sinais litúrgicos. Podemos fazer diversas perspectivas de reflexão, mas quero enaltecer um aspecto especial hoje. Quando Jesus diz: avança para águas mais profundas. Nós sabemos que esse evangelho, tipicamente com um tom vocacional, mas hoje eu gostaria de chamar a nossa atenção para um tom relacional. Avançar para águas mais profundas. Amados irmãos, percebemos que hoje em dia na nossa sociedade vivemos muito na superficialidade. Vivemos muito da materialidade, vivemos muito do não avançar no conhecimento, de não avançar na fraternidade, na solidariedade, no cuidado. Quantas vezes nós deixamos de cuidar uns dos outros? Quantas vezes não avançamos para conhecer o mistério do outro? Às vezes, escutamos algo de uma pessoa e definimos-nos como sendo aquilo. Ou seja, não nos damos a oportunidade do conhecimento. Não permitimos o avançar para águas mais profundas. Avançar para águas mais profundas, amados irmãos e irmãs, significa conhecer a história, conhecer os detalhes. Não podemos viver de superficialidade. Assim como Cristo nos conhece por inteiro, como diz Santo Agostinho, nós também, na nossa relação fraterna, precisamos nos conhecer, saber o que o outro está passando, saber como está a história do outro, saber o que vai bem, o que não vai. Isto é avançar para águas mais profundas. Essa também é uma vocação que recebemos de Deus, a vocação do cuidado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, amados irmãos e irmãs, é que hoje Pedro, essa figura deste apóstolo tão importante dentro da Sagrada Escritura,
Pedro, mesmo com o seu medo, com o seu espanto, mesmo não querendo tanto continuar a pesca, ele, em atenção à palavra de Jesus, ele lança as redes. Pedro, uma figura, um ser humano tão semelhante a nós, um humano igual a nós, humanos, turrão, às vezes que quer saber tudo, que acha que tem o domínio da palavra, aquele que traz Jesus Cristo, e mesmo assim, Jesus concede a Pedro a dignidade de ser líder dos apóstolos. Amados irmãos e irmãs, diante da figura de Pedro nós podemos definir uma coisa, que os nossos erros, os nossos pecados, nunca definem a nossa história de salvação. Os nossos erros e os nossos pecados nunca são maiores do que a graça e a misericórdia do toque de Deus em nossas vidas. Os nossos pecados, as nossas histórias não definem a nossa vida. Por isso, aprendamos com Pedro este avançar para a misericórdia. Quantas vezes, diante dos nossos erros, dos nossos pecados, nós dizemos assim: eu sou tão indigno, sou tão fraco, sou tão ruim, me sinto tão mal. Amados irmãos, não podemos deixar a imensidão do mar da misericórdia de Deus. O nosso pecado é como uma gota d'água no mar da misericórdia de Deus. Às vezes não faz muita coisa, não faz muito barulho, porque Deus nos ama e sempre diz, como diz hoje no Evangelho: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, de hoje em diante eu estou convosco todos os dias. De hoje em diante a sua vocação é amar mais, é perdoar mais. Mesmo diante do seu sofrimento, da sua insegurança, não tenhas medo, eu estou contigo, eu permaneço contigo. É isso que Jesus nos diz hoje, nesse quinto domingo. Irmãos e irmãs, permanecemos firmes na perseverança e na esperança. E saibamos sempre que os nossos pecados, os nossos erros, a nossa superficialidade, a nossa materialidade não define o mar e não define a misericórdia que nos engrandece, não define a nossa história de salvação. Sempre podemos ir muito além do que somos, em Deus, com Deus e por Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.